Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito bem, uma alegria estarmos juntos agora, iniciando a nossa tarde, nesse acampamento em que queremos realmente, como PHN, como propósito de não pecar mais, pedir a Deus que nos ajude através desses companheiros extraordinários que são os santos. Essa palestra que eu vou agora fazer, essa meditação que nós iremos fazer juntos, ela foi inspirada num capítulo de um livro do Monsenhor Jonas Abib. Monsenhor Jonas escreveu o livro Anjos, Companheiros no Dia a Dia. E no capítulo número 7, Monsenhor Jonas fala do mundo sobrenatural dos anjos. É a partir dessa palavra que ele partilhou nesse capítulo que eu gostaria de fazer essa meditação hoje à tarde. O Monsenhor Jonas recorda um acontecimento do Antigo Testamento. O profeta Eliseu, ele estava ajudando o povo de Deus, o povo de Israel. E naquela época havia um conflito entre o povo de Israel e a Síria. E então, todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada, o povo de Israel escapava dessa emboscada porque Eliseu era avisado por Deus e Deus avisava o rei e dizia: olha, não vá por lá porque lá você vai terminar se dando mal, lá tem uma emboscada, lá tem uma armadilha para vocês. E assim foi, que várias vezes o rei de Israel e o exército de Israel terminou escapando, terminou sobrevivendo, porque o rei da Síria advertia. Até que o rei da Síria disse: não é possível, tem um traidor aqui no nosso meio. Como é que eles adivinham as nossas emboscadas? Então as pessoas advertiram o rei da Síria, disse: olha, rei, não é traição, é o homem de Deus, é Eliseu, que sabe tudo. O Deus de Israel avisa Eliseu. E então o rei da Síria resolveu ir contra Eliseu, matar o homem de Deus. E assim foi que ele juntou o seu exército, cercou o lugar onde estava o profeta e queria então destruir todas as pessoas que estavam lá junto com o profeta. Nessa situação havia um problema. Evidente, o exército da Síria, os soldados da Síria eram muito mais numerosos e, portanto, a possibilidade que Eliseu tinha de escapar vivo, assim, humanamente falando, era nenhuma, era zero. Sabia que estavam perdidos. Foi nesse momento, então, que o servo de Eliseu falou a ele, preocupadíssimo, dizendo: nós estamos no segundo livro de Reis, capítulo 6, e vou ler a partir no final do versículo 15. O servo diz assim: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? E Eliseu então responde, e essa é a palavra que eu gostaria de partilhar com vocês, a partir dessa inspiração do Monsenhor Jonas, que tomou essa palavra no livro Os Anjos, Companheiros no Dia a Dia. Não temas, respondeu Eliseu, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Ou seja, nós, embora não pareça, embora nós pareçamos poucos,
embora pareça que nós estejamos abandonados, o profeta diz: não tenhas medo, porque nós temos do nosso lado companheiros mais numerosos. São mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. São os anjos. E naquele momento, então, o profeta fez uma oração. Pediu para que Deus revelasse aos olhos do servo aquilo que para o profeta era tão claro. E então, o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Muito obrigada. Cavalos e carros de fogo, invisíveis, estavam lá. Eram os anjos. Os anjos que estavam junto com o profeta. Você não conseguiu uma outra carinha? E o Monsenhor Jonas diz então, no seu livro, na página 101, quem quiser depois conferir em casa, quem tem o livro, quem não tem, vale a pena realmente, né, pegar esse livro que nos abre toda uma visão espiritual do mundo angélico. Na página 110 ele diz assim: o que vemos aqui relatado não é exceção, é regra. E é verdade. É verdade. Se nós tivéssemos o dom carismático de Deus de enxergar o invisível, nós veríamos aqui, seríamos capazes de ver aqui nesse centro de evangelização, primeira coisa, muitos demônios. Nesse momento, existem muitos demônios querendo roubar a semente da palavra de Deus para que ela não entre no seu coração. Eu estou aqui falando uma palavra que pode ser determinante, pode ser a mudança da sua vida. E o demônio, ele cutuca o companheiro do lado para cochichar no seu ouvido agora, nessa hora, para que você não preste atenção. E como está escrito na parábola do semeador, a semente seja arrebatada, seja levada pelo demônio, e ela nem sequer caia no seu coração. Nesse momento aqui, existem milhares de demônios aqui nesse centro de evangelização. Mas não se preocupe, não se preocupe. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, não temas, os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Existem miríades e miríades de anjos de Deus conosco nesse momento. Vamos aplaudir os anjos de Deus que estão conosco. Não, é porque eu acho que ela quis mostrar até aqui. Pois é. Agora a Daílson vai fazer a introdução. Então, como acabamos de assistir no vídeo, o padre falou e muito bem, sabe, sobre esse assunto que até eu pesquisar parece que foi tão fragilmente falado para mim esses anos todos. Mas no momento que a gente começa a fazer pesquisa e quando a gente começa a ser revelado pelo Espírito Santo, começa a ser lindo, a gente começa a perceber o quanto Deus e os anjos, né, através dos anjos, ajudaram essa nossa caminhada pelo Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento. E esse caminho, essa jornada, essas lutas todas, eles estavam conosco. E aí nós perguntamos, como Deus criou os anjos? Bom, antes de criar o universo, Deus criou primeiro o mundo espiritual. Criou uma categoria de criaturas inteligentes
que moram no mesmo lugar que o Criador, um lugar invisível para nós e onde não podemos chegar por enquanto. A nossa jornada ainda estamos, né, no caminho, trilhando esse caminho para chegar aonde os anjos já se encontram, que é face a face com o nosso Deus. A Bíblia chama esses seres de espíritos ou anjos. E quantos foram criados? Como o padre acabou de dizer, não se preocupe, os que estão conosco são milhares de milhares, miríades de anjos. E nós podemos confirmar na palavra, a palavra em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11. Antes de admitir os anjos na glória do céu, antes desses anjos verem Deus face a face, eles os pediu uma prova de amor. Não sabemos qual foi essa prova, porém, eis que, quando estes anjos foram provados, porque Deus permite a aprovação e devemos agradecer quando somos provados, porque só aí possamos, né, e podemos demonstrar esse nosso amor por Deus. Aconteceu o quê? O anjo, o mais belo de todos, aquele que Deus tinha dado mais dons, criado com intelecto e poder, aquele que estava acima de todos os outros, aquele que era mais próximo de Deus, se rebelou. O nome dele era Lúcifer, um querubim ungido da guarda de Deus. Ele havia se contaminado com o orgulho e a inveja, querendo ser igual ao seu Criador, conhecendo o bem e o mal. Com isso, o pecado se iniciou. Logo aonde, né? Na porta dos céus. Ele acabou influenciando a terça parte dos anjos. Mas os outros anjos disseram não. E houve uma grande batalha no céu. Entre esses anjos bons e anjos rebeldes, houve grande perda dos dois lados. O que o arcanjo Gabriel, vendo que Lúcifer almejava o trono de Deus, o desafia com o argumento: quem como Deus? Micael, em hebraico. Ninguém é glorioso, ninguém é poderoso, ninguém é amoroso como Deus. Quando Deus viu que havia anjos rebeldes, ele fez algo muito belo e, ao mesmo tempo, muito triste. Abriu as portas do céu para os anjos bons entrarem e abandonou os anjos rebeldes na sua escuridão, na sua desgraça, ou seja, estes estavam desprovidos da graça divina. E Deus fez isso porque conhece o coração de cada uma de suas criaturas. E estes fecharam o coração para o amor. Os anjos bons têm uma vantagem infinita diante dos anjos maus. Eles contemplam Deus face a face. E isso nós podemos provar nas Escrituras. Mateus 8, versículo 10. Os maus jamais o verão, porque não creram e não aceitaram o amor do Pai. Então, Só um momentinho aqui, Fátima. Deixa eu só fazer uma conclusão aqui. É isso. então, Nazaré, quer falar alguma palavrinha? Eu posso dar continuidade fazendo a nossa apresentação. Posso dar continuidade com a apresentação? Pode. Então, vamos lá.
Não, deixa eu fazer só aqui uma intervenção. Com relação a essa tentação que foi passado para os anjos, é que Deus mandaria Jesus vir ao mundo. De que forma? Encarnado no seio da Virgem Maria. Então, os Lúcifer e os companheiros dele se recusaram a aceitar isso. Então, no orgulho deles, na prepotência deles, eles disseram não, né? E por isso é que houve, então, essa divisão, houve essa grande batalha, né? Onde São Miguel Arcanjo venceu os anjos maus, né? E aqui nós temos aqui adiante um texto que fica para depois. Vamos continuar. Então, tá. Então, agora eu vou fazer a apresentação para ficar um pouquinho mais com visão, né? Visualizar e ficar mais explicadinho, tá bom? Tá ok. Então, como eu falei no início, né, nós estamos do Santuário Nossa Senhora de Fátima, é a reunião da Aliança de Casais com Cristo, é de setembro de 2020, o nosso tema é São Miguel Arcanjo. Quem é São Miguel Arcanjo? O Arcanjo Miguel é um dos 3 anjos venerados pela Igreja, como Gabriel e Rafael. Miguel significa aquele que se parece com Deus. Na tradição da Igreja, ele é o chefe dos anjos do céu. A Igreja honra Miguel com 4 títulos. O primeiro título, ele é o anjo da morte. Assim, assiste cada alma na sua jornada final após a morte, até o céu, para o julgamento. A tradição diz que Miguel dá uma última chance para todas as pessoas e se redimir antes da morte, e assim provoca consternação ao demônio e aos seus seguidores. Segundo, ele é um padroeiro especial, o protetor do povo escolhido no Velho Testamento. Terceiro, ele é o supremo inimigo de Satã. É seguido o livro das revelações, ele lutará contra Satã e virá no final dos tempos, comandando tropas de anjos do Senhor para a luta final. Quarto, ele é o guardião da igreja. Miguel aparece no Antigo Testamento em Daniel. Miguel significa quem como Deus. É um dos príncipes do céu e protetor do Filho de Deus e da sua igreja. É o arcanjo da justiça, do arrependimento, além de ser de grande ajuda no combate às forças maléficas. Padroeiro nas batalhas, paraquedista e paramédicos. Então, Miguel Arcanjo é conhecido como anjo da redenção, porque em suas passagens, seja no Antigo ou no Novo Testamento, são ligadas com a vida do Salvador. O nome de Miguel significa emissário do Senhor, ou ainda homem-fonte de Deus, sendo por muitas vezes o mensageiro de fatos importantes, como o anúncio de Zacarias, da vinda do seu filho, o profeta João Batista. Mas, além disso, São Gabriel foi incumbido de levar a mais importante das mensagens, diretamente para Maria, sobre a vinda de Cristo, sendo, inclusive, nessa passagem, onde sua saudação se tornou uma das mais belas orações do cristianismo, que é a Ave Maria, né? Aqui você está mostrando, né, um pouco de cada um dos outros 2 também, né, junto com o Miguel. Sim, exatamente. Agora tem uma oração de São Gabriel Arcanjo, tá? Vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abra os nossos ouvidos para que possamos captar até o mais suaves sugestões e apelos da graça, emanadas do coração
amabilíssimos do nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a palavra de Deus e as suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei com que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo, mas atento ao seu chamado. Uma bela oração, né? São Gabriel Arcanjo é representado por vários pintores, vindo sempre de encontro a Maria, trazer as boas novas. Além disso, a imagem de Gabriel normalmente é associada a uma trombeta, o instrumento utilizado para a anunciação. São Gabriel é tido como padroeiro da diplomacia, dos trabalhadores, dos correios, dos operadores de telefone. Agora, São Rafael Arcanjo. O arcanjo que auxilia os doentes, os hospitais, além de ser considerado guardião da saúde, inclusive pelo seu nome, que significa Deus te cura. Tendo essa atribuição por conta do livro de Tobias, quando ensinava ao próprio Tobias como curar a cegueira de seu pai, Tobias, que estava tendo sua fé questionada por conta desta enfermidade. Então, Rafael também cuida da saúde física e espiritual, trazendo confortos nos momentos de grande dificuldade ou de tristeza, como quando auxiliou Sara, que era atormentada por um demônio que matava seus maridos na noite de núpcia, indo em socorro dela para afastar o demônio que a afligia. O anjo é considerado protetor e padroeiro dos viajantes, como quando Tobias acompanhava o próprio durante sua viagem, onde a margem do rio Tigre obteve o peixe que alimentou Tobias durante a noite e orientou para que guardasse o fel que mais tarde seria utilizado para curar os olhos de seu pai Tobias. Além de suas passagens, São Rafael é tido como padroeiro dos cegos, médico, sacerdote e também dos viajantes, soldado e escoteiro. Agora, em seguida, vou apresentar separadamente, né, 6 passagens bíblicas que narram ações dos 3 arcanjos. Tá? Mas antes eu vou perguntar se tem alguma pergunta, se vocês querem fazer algum comentário, ou se eu dou continuidade. Pode dar continuidade por mim. A única coisa, né, que eu quero observar e que vai continuar agora nessas passagens bíblicas é a importância de quem quer conhecer um pouco mais, né, de São Rafael, ler o livro de Tobias. É belíssimo, belíssimo. E agora, então, com essa pesquisa, para mim ficou muito mais belíssimo perceber que em toda a jornada dele, ele acompanhou Tobias e a história de Sara, como que ela foi curada. Desculpa, São Rafael, né? Eu confirmei, São Rafael. São Rafael. Como é que ela foi curada. E maravilhoso. Eu realmente indico. Pois é. Agora eu vou fazer... Confirmo. É muito bonita essa história, e essa passagem bíblica vale a pena que nós façamos a leitura, porque é muito enriquecedora perceber a intervenção de Deus, onde Sara, ela foi casada 7 vezes e ela não conseguia coabitar, porque os maridos morriam. Sim. Então, e foi quebrada, então, essa maldição quando ela casou com Tobias. Por São Rafael, né? São Rafael. Exatamente. Então, eu vou dar continuidade, né, à leitura bíblica, que é também interessante.
Vou começar pelo anjo Gabriel, tá? Que é o anjo mensageiro. Está em Daniel, no capítulo 9, versículo 20 ao 27. Você encontra nesse versículos, né? Enquanto, pois, eu falava e rezava, Gabriel, que eu tinha visto antes em visão, voou veloz até a mim na hora da oração da tarde. Ele me informou, falando comigo e dizendo: Daniel, vim para instruir-te e fazer-te compreender. Também tem em Lucas, né? No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem, noiva de um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem chamava-se Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe ao anjo: Alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Linda essa passagem, né? Rafael, agora falar do anjo Rafael, o anjo da cura. Tobias saiu em busca de alguém que conhecesse o caminho e que fosse com ele a médium. Ao sair, encontrou o anjo Rafael, de pé diante dele, mas não sabia que ele era um anjo de Deus. Disse-lhe, pois: De onde és, ó jovem? Respondeu-lhe: Sou um dos israelitas, teus irmãos, e vim procurar trabalho. Perguntou-lhe Tobias: Conheces o caminho de Média? Sim, respondeu ele. Tem na outra passagem de Tobias que Rafael diz a Tobias: antes que ele se apaixonasse do pai, se aproximasse do pai, tenho certeza de que se abrirão os olhos do teu pai. Unta-lhe os olhos com o fel do peixe. O remédio fará as manchas brancas contrair-se, e elas cairão dos seus olhos como escamas. Assim, teu pai vai recuperar a vista e verá a luz. Então, são passagens, né, confirmadas, belíssimas, que estão no Evangelho de Tobias. Eu tentei encontrar aqui porque Miguel também aparece em Daniel também. Mas não tem tempo agora, mas também aparece. Tá certo. Agora eu vou falar de Miguel um pouquinho, né? Que é o príncipe da luz. Ele está lá em Judas, capítulo 1, versículo 9. Quando o arcanjo Miguel disputava com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele uma sentença injuriosa, mas disse: que o Senhor te condene. Em Apocalipse 12, houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão lutou junto com seus anjos, mas foram derrotados, expulsos do céu. O enorme dragão, a antiga serpente, o diabo ou Satanás, como é chamado, o sedutor do mundo inteiro, foi lançado sobre a terra, e seus anjos foram lançados junto com eles. Muito interessante essas passagens, né? Que narram a ação dos três arcanjos, né? Dos três anjos. Tem, sabe, no tomo, né? Aqui fala da presença de São Rafael, né? O que a presença de São Rafael traz? Ela traz cura física dos olhos de Tobit, cura espiritual e libertadora em Sara, a manifestação da divina providência no âmbito material e natural, resgate do dinheiro de Tobit e indicação do caminho certo. E também, no âmbito sobrenatural, protege dos perigos, propicia graças além das nossas pobres expectativas. Tobias não imaginava que encontraria Sara na viagem e que se casaria com ela. Por isso tudo, São Rafael Arcanjo é considerado o portador da cura de Deus,
também é reconhecido como chefe dos anjos da guarda, padroeiro dos viajantes, anjo da providência, que zela pela humanidade. Algo interessante também se denotar é que Rafael é o único anjo que convive algum tempo com os homens. Peçamos a São Rafael Arcanjo a cura das nossas cegueiras, sejam elas físicas ou espirituais, restauração da nossa saúde e a libertação de toda obra do maligno em nossa vida. E tudo o mais de que necessitamos. Estejamos preparados para tudo o mais que o Altíssimo tem reservado para nós. Onde esse servo do Senhor atua, há sempre conversões, transformações e vidas entregues a Deus. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. E vou dar uma paradinha aqui, ó, para fazer um comentário, né? Você quer fazer um comentário, Nazaré? Pois é, a gente percebe que, da mesma forma como os anjos agiram no Antigo Testamento, no Novo Testamento também, ele age nas nossas vidas. E a gente pode, inclusive, acrescentar umas palavras a respeito do nosso anjo da guarda, que Deus coloca ao nosso lado 24 horas por dia para nos ajudar, para nos proteger, para nos auxiliar nas coisas materiais. E eu tenho uma experiência muito grande com o meu anjo da guarda. Quando eu procuro alguma coisa que eu não acho, eu peço ajuda a ele. Meu anjo da guarda, me ajuda. Onde eu botei isso? Onde eu botei o celular? Onde eu botei o carregador? Imediatamente me vem a lembrança do local. E é uma experiência muito agradável, porque a gente sabe que o anjo da guarda, ele é o nosso guardião. Ele é aquele que nos ajuda em todos os momentos nas nossas necessidades materiais. Enquanto que o Espírito Santo, ele é o nosso santificador. Tá certo? Tá certo. E vou dar continuidade, então, ali, ó. E ali na frente a gente vai falar ainda um pouco mais a respeito dessa grande batalha que houve no céu e que me ensinou muita coisa que eu não sabia. É muito interessante isso aí. Tá certo. Dando continuidade, né? Então, no dia 29 de setembro é o dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Você conhece a história desses anjos? A igreja ela comemora com grande alegria a festa dos 3 santos arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, sendo eles os únicos relevados a nós pelas Escrituras. Aqui tem uma mensagem do Papa. O Papa pede para rezar o terço e a São Miguel em outubro para proteger a igreja do demônio. Em 1/10/2018, o Papa Francisco convidou os fiéis de todo o mundo a rezar o terço todos os dias do mês mariano de outubro, pedindo a intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, para que proteja a igreja do demônio nesse tempo de crise. O Papa pediu para concluir a recitação do Santo Terço com a antiga oração Subtrum Presbyterium e a oração de São Miguel Arcanjo, que nos protege e ajuda na luta contra o mal. Em uma homilia, o Papa disse que essa oração é a arma contra o demônio, que só com a oração é possível derrotá-lo. Naquele ano, pediu para que os fiéis rezarem
para que Maria coloque a igreja sob seu manto protetor e não apenas a defenda, mas que a faça mais consciente das suas faltas, dos seus erros, dos abusos cometidos no presente e no passado, e comprometida a lutar sem qualquer incitação para que o mal não prevaleça. E, recentemente, o Papa Francisco voltou a pedir que, a partir de 1º de outubro, nós rezemos o rosário diariamente e, no final do rosário, essas 2 orações, à Virgem Maria e ao Anjo Miguel, A oração do Arcanjo Miguel. Do Arcanjo, pedindo proteção para a Igreja Católica, que está sofrendo ataques muito fortes. Então, ele pede que todos nós nos unamos em oração para derrubar essas insídias de Satanás, porque dentro da igreja estão acontecendo coisas muito graves e que até mesmo nós nem tomamos conhecimento. Mas o Papa, como chefe supremo da igreja, se ele está pedindo auxílio, é porque realmente a gente precisa rezar mais. Verdade. Agora eu vou colocar uma outra apresentação, bem rapidinho, bem interessante também. Uma surpresa. Combate.
São Miguel, arcanjo, defendei-nos do combate. Eu tinha falado para vocês, né, que havia a citação a ele em Daniel. E aí eu encontrei Daniel 12, versículo 1. Naquele tempo surgiu Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para uma vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Os que tiverem sido inteligentes fugirão como o brilho do firmamento, e os que tiverem introduzido muitos no caminho da justiça luzirão como as estrelas com um perpétuo resplendor. Tem também a informação, né, de que ele que leva, né, as pessoas para o julgamento, né, que a gente leu. Então, essa passagem diz sobre isso. Interessante, né? Ele dá a última chance, né, para os mortos, né? Muito Para bom. arrependimento. Exatamente. Essa passagem de Daniel, ele ainda está em algumas passagens também. Aqui, ó, Daniel 10, 21. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aquele, a não ser Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, 21. Então, várias outras, gente. Tem várias, né? Muito interessante. Então, encontrei mais uma, desculpa. Pode falar. Quando eu estava pesquisando, o Ivan ficou pesquisando, né, as passagens. Daniel 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Muito lindo. Você quer falar alguma coisa, Nazaré? Eu posso dar aí continuidade? Pode dar continuidade e depois a gente vai pegar aquela segunda parte, né, daquele texto. Qual texto, Nazaré? Espera aí, vamos ver aqui. Eu te mandei agora de tarde. De tarde eu vou olhar. Tá. Sim. Aqui é uma oração agora, que é o finalzinho aqui, né? Alguém quer ler? Pode ler. Eu não consigo, é melhor Daílze ler, né, Daílze? Deixa eu pegar aqui. Eu estou aqui com o celular, tá muito pequenininho. Não, eu estou no notebook. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A outra oração, isso aqui é para nós orarmos no final do terço, né, que o Santo Papa pede. A outra oração que ele pede para rezar ao fim de cada terço é de São Miguel Arcanjo, criada pelo Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno Satanás e os seus outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. Amém. Esse pedido, em particular, pela situação difícil que a igreja passava nos últimos anos e meses,
entre as quais sabemos como abusos sexuais, abusos de poder, de consciência por parte de clérigos, pessoas consagradas e leigos, sem esquecer as divisões internas da igreja. E esses fatos ainda são atuais, né? A fonte, né, dessa oração e dessa afirmativa, né, está na Canção Nova. Exatamente. Tá? Então, vamos parar aqui, né? O importante também, para quem quiser, ele é mostrado na liturgia da igreja como um anjo segurando a espada, ou uma lança, um escudo e uma balança. E aí, como eu havia lido, né, na outra apresentação, o que as asas representam, a armadura, então cada um tem a sua simbologia, a sua representação, também é muito bom. Eu vou passar aqui uma para vocês verem. São Miguel, anjo defende-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. São Miguel, anjo defende-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do inimigo. Instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para perder as almas. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. Quem como Deus ninguém, 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 quem como Deus ninguém. São Miguel Arcanjo. Muito lindo. Muito linda essa é da irmã Patrícia, né? Outra coisa que eu pesquisei também é sobre passagens, né? Que tem um salmo também que, dependendo da tradução, é o 31 ou o 30. O meu é o 30, que é da Ave Maria. É um salmo de muito poder e é associado a São Miguel Arcanjo também. Então, para quem tiver curiosidade, leia, que realmente fala de escudo, fala de refúgio, fala de rocha e de proteção, né? De fortaleza. Então, é tudo muito, né? Uma simbologia dirigida a ele também. Agora vamos passar a mensagem do padre, né? Lá da paróquia de São Miguel Arcanjo,
que ele Fátima, fez para a aliança de casais, né? Ele atendeu um pedido da Nazaré. Deixa eu Fala passar. para Nazaré. A Nazaré quer falar alguma coisa, Fátima. Fátima, eu desejo falar mais alguma coisa. Sim, Por exemplo, aqui, olha, eu achei muito interessante porque eu desconhecia isso aqui. Eu posso ler? pode, claro. Fidelidade nos piores momentos da batalha, quando tudo estava escuro e parecia que a metade dos anjos iriam se rebelar. Foi destacado no bem e na sua fé, iluminou a muitos. Quer dizer, São Miguel, ele conseguiu trazer muitos anjos que estavam com Lúcifer para o lado de Deus. Eles se arrependeram e voltaram para Deus. Foi ele quem, no momento mais escuro e na hora mais terrível, no qual as multidões começavam a duvidar, no meio, no meio, no meio, no inicial silêncio geral gritou: quem como Deus? Foi assim que ficou com seu nome, Micael, que quer dizer Miguel. O lutador infatigável e invencível. Miguel continuava a se destacar como guerreiro. A luz do seu veemente amor iluminou a muitos que estavam confusos. O seu amor arrebatador derrubou a muitos que lutavam em favor do erro, inclusive aqueles que combatiam com Lúcifer. Reconheciam que nenhum dardo envenenado com suas razões poderia penetrar a couraça de sua fé inquebrantável. No meio da dúvida, e aqueles assim que Lúcifer era um anjo muito bonito, o mais formoso, né? O mais inteligente. E, no Isso, entanto, São Miguel, ele era um anjo de segundo escalão. Mas porque exatamente. ele muito amou, ele pôde vencer todas as forças infernais. E continua aqui. Ele é representado com uma couraça, mas ele não portava nenhuma couraça material, era tudo espiritual. Tratava-se de uma couraça espiritual, impenetrável às seduções lançadas pelos iníquos. A única arma dele era a espada da verdade sobre Deus. E isso me chamou muita atenção, porque a espada de São Miguel é a espada da verdade. Sim, Então, a partir de agora, eu vou tomar mais cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, é uma mentirinha inocente, né? Então, a gente sabe que o demônio é que é o pai da mentira, mas que agora eu vou redobrar o meu cuidado. sim. E eu tenho como exemplo a minha sogra, que ela nem de brincadeira ela falava uma mentira. Pois é. Mais uma observação, né, antes da Fátima finalizar, Não, em eu tenho mais para relação. falar. Ah, tem, Eu tenho mais desculpa. para falar. Tem. Ele é representado, já foi, né? Tá aqui. Miguel conhecia melhor a Deus que os inteligentes, porque ele amava mais. Por essa razão, aqueles que foram ao seu encontro tiveram que eh, tiveram que recuar. Então, aqui tem aqui uma citação, tal, e aqui agora tem uma coisa muito interessante. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência. Inesperadamente, o onipotente Deus, Senhor de todas as coisas, falou, dirigiu-se a Satanás. Isso aqui eu desconhecia. Então, Deus parou e falou a Satanás. Todos sabiam que eram as últimas palavras
que iria lhe dirigir. Meu filho, volta para mim. Repito, esta é a última oportunidade. O teu pecado não é maior que a minha misericórdia. Fui grande ao criar o céu, mas é maior o meu perdão. Se retornares e coras nas minhas... Tá ruim aqui. Ai. Peraí. Se retornares e voltares para mim, você será o juiz no céu. A luz da minha compaixão perfeita resplandecerá em ti. Os milênios te contemplarão e me glorificarão. Quão grande foi o Altíssimo ao lhe perdoar todo o seu mal. Filho meu, você será a joia da minha misericórdia. Haverá de brilhar e ficarão atônitos os humanos que virão. Eles, te olhando, compreenderão que não há pecado que eu não possa perdoar. Você, melhor do que ninguém, poderá transmitir essa confiança ao caído. Você será um grande pregador, um grande intercessor que, ao longo dos séculos, me repetirá: se perdoaste a mim, perdoará ele. O diabo, erguendo a cabeça com toda a frialdade, respondeu: jamais, nunca me ajoelharei. No mesmo momento que o dragão ameaçou de se lançar de novo em direção ao mundo angélico, Miguel, o arcanjo, desembainhou a espada e mostrou-a para ele. Satã deu um sorriso e, com um gesto de desprezo, deu um impulso para se jogar em direção das nuvens de anjos. Miguel, sem duvidar e com um gesto instantâneo, cravou-lhe a espada no coração. A verdade encerrada no próprio coração. A verdade, quer dizer, a espada de São Miguel é a verdade. A verdade enterrada no próprio coração do diabo teve um efeito fulminante. Então, o imenso dragão ficou com seus pés colocados ao chão, como se não pudesse levantá-los nenhum milímetro. Então, quer dizer, dessa forma é que o dragão e seus anjos foram precipitados no abismo para sempre. Então, Miguel venceu gloriosamente essa grande batalha no céu. E ele vence também as nossas batalhas, ele nos ajuda a vencer também todos os nossos obstáculos, todos os nossos problemas. E aqui tem uma coisa também para falar, que além da oração a São Miguel Arcanjo, que já foi lida, nós temos também uma outra devoção muito forte, que é a quarentena de São Miguel. É uma oração também de batalha espiritual. Ela foi composta por São Francisco de Assis. Fazia a quaresma normal, entre a quarta-feira de cinza e a Páscoa, e fazia também a quaresma de São Miguel. E muitas pessoas fazem essa quaresma de São Miguel quando estão em alguma dificuldade muito séria. Então, mesmo fora, porque essa quaresma de São Miguel, ela começa dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, e vai até 29 de setembro, né?
Agora, nós podemos, a qualquer momento, fazer essa quaresma também. Nada nos impede. E é uma devoção muito poderosa. E com ela nós poderemos vencer também todas as batalhas. Inclusive, tem uma outra narrativa também que fala da intervenção de São Miguel numa epidemia que houve lá no século VI, Pois é. ou até a matar o próprio Papa naquele momento. Então, o sucessor dele, que foi, me esqueci o primeiro nome dele, sei que ele foi chamado até de Magno, porque ele recorrendo a São Miguel, eles fizeram uma procissão naquela época, com a imagem de Nossa Senhora à frente, e onde aquela imagem passava, ela limpava o ar de toda a epidemia, né? De todas as doenças. Então, São Miguel Arcanjo, ele ajudou muito também nesse combate. Então, eu, particularmente, estou pedindo a São Miguel também que nos ajude a vencer esta pandemia, que é uma verdadeira chaga nos nossos dias. E eu convido vocês também a fazerem a mesma coisa. E também nas nossas batalhas diárias, na nossa vida cotidiana, a gente tem não só o nosso anjo da guarda, mas nós temos uma infinidade de anjos que caminham conosco. E é como já foi dito, os anjos que estão a nosso favor, eles são muito mais numerosos do que os anjos que estão do lado do mal. Então, em qualquer batalha, seja batalha familiar, seja no trabalho, de qualquer forma, até mesmo a nível de segurança também, vamos recorrer a São Miguel Arcanjo, vamos recorrer ao nosso anjo da guarda que nos defenda. E a tradição da igreja também fala que cada país tem um anjo da guarda, né? É tanto que nas aparições em Fátima, quem primeiro apareceu aos pastorinhos foi o anjo de Portugal. Depois é que apareceu Nossa Senhora. Então, o Brasil tem um anjo. Cada estado tem um anjo. Cada cidade tem um anjo também que protege. Cada família tem um anjo também que protege. Então, é uma riqueza imensa a gente tomar conhecimento dessas coisas, porque elas vão nos ajudar muito mais daqui para frente. E eu agradeço a Aliança de Casais com Cristo, essa oportunidade que nos deu de aprender tanto, de conhecer tanto sobre os anjos. E é isso. Verdade, Nazaré. Eu mesmo fiquei muito encantada, né, com a oportunidade que você nos deu, né, com escolhendo o tema, e está podendo partilhar aqui. E depois de tudo que você falou, só nos resta agora rezar a oração do nosso anjo da guarda, né? E vamos encerrar com a oração do anjo da guarda. Ô, Fátima, vamos colocar o videozinho do padre? Eu estava pensando, Nazaré, em encerrar, para não ficar muito longo, e a gente compartilhava depois os dois juntos. Esse vídeo, né, que nós acabamos de produzir, e em seguida do padre junto, para não ficar muito longo. Tá bom? Tá bom. Então, vamos fazer a nossa oração final? Vamos. Santo anjo Do Senhor, Do Senhor, meu zeloso zeloso guardador, que a que ti a ti me confiou, a a piedade piedade divina, sempre me rege, rege, me guarde, guarda, me governe governa e me e ilumine. ilumina. Amém. Amém, né? Amém. Então, nós estivemos aqui reunidos e vamos estar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um coraçãozinho para vocês. Tchau, boa noite. Boa noite. Muito bom, muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.